Olá, pessoal do oitavo ano, boa tarde. Boa tarde para o pessoal do oitavo A, o pessoal do oitavo B. Espero encontrar vocês bem, com a graça de Deus, e sempre preparado para a aprendizagem. né? Então hoje a gente vai dar continuidade, se Deus quiser, terminar esse capítulo, falando sobre os tipos de reprodução. Na última aula a gente estava falando sobre a reprodução assexuada, a reprodução assexuada. Agora a gente vai falar sobre a reprodução sexuada das plantas, dos vegetais, do reino vegetal, ok? Então o que é uma reprodução sexuada? A reprodução assexuada envolve a fusão, quer dizer, a união de gametas. Lembra que a gente já falou, os gametas são as células reprodutoras masculina e feminina. No caso de nós, é chamado de espermatozoide e óvulo. No caso dos vegetais, a gente vai ver que o nome modifica um pouco. Chamado de anterozoide. Eu estou falando, mas vocês têm todos esses nomes aí no livro de vocês. Viu? Capítulo 1, a partir da página 27. Então, anterozoide, e nas fêmeas, oosfera, com dois ozinhos, oosfera. Então, a reprodução sexuada é aquela em que a união, a fusão, quando ele fala fusão, quer dizer união, juntar, certo? Os gametas masculino e feminino. Uma coisa interessante na reprodução sexuada é que não há a formação de clone, certo? Lembra que a gente falou, na reprodução assexuada existe, o indivíduo é semelhante ao outro do qual lhe gerou. Então, na reprodução sexuada não ocorre, na reprodução sexuada não ocorre a formação de clone, quer dizer, os indivíduos não são geneticamente iguais. Então, por isso que ocorre uma variabilidade genética. Olhe na gente, Aí vem uma parte, 50% do seu pai, 50% da sua mãe, como veio do meu pai e da minha mãe também, e geraram os seus descendentes, os seus filhos, seus irmãos. Olha se todos são iguais. Não são. A gente pode ter até alguma semelhançazinha com o papai, com a mamãe, com a família dele, com nossos irmãos, mas a gente é diferente. Isso é que dá uma variabilidade. Isso é bom para garantir a perpetuação também da espécie, a segurança da espécie. Ok? Então, não ocorre de maneira alguma, no caso da reprodução sexuada, a presença de clone, seres geneticamente semelhantes, ok? Olha, antes de começar sobre a reprodução dos três tipos de vegetais, a gente vai falar um conceitozinho, que você vai gravar isso, chama-se gametófitos e esporófitos, certo? O gametófito tem no meu livro? Tem. Leia com atenção que você vai encontrar logo no começozinho aí, ó. Gametófitos e esporófitos. Mas o que é isso aí? O que é que isso aí tem a ver? O que é que isso aí me diz, Aécio? Os gametófitos são aqueles que produzem os gametas, as células sexuais. No caso, vou repetir para ficar gravadozinho na sua mente, quando você chegar lá no ensino médio, você vai lembrar. Os gametófitos são aqueles que produzem os gametas, que é o caso dos anterozoides no macho e a oosfera na fêmea. Agora você falou também no tal de esporófito. E o que é esporófito? São aqueles vegetais que em determinado ciclo ele produz esporos, certo? Também são células que vão germinar, certo? Eles vão produzir esporos. Então o nome já está dizendo, não tem como você se enganar um dia. Gametófitos, gametas. Esporófito, esporo. Todos dois estão relacionados à reprodução, certo? A reprodução quer dizer a perpetuação da espécie, perpetuar a sua espécie, levar adiante a sua espécie. Então todo ser vivo na Terra se reproduz de uma maneira ou de outra.
certo? Então, por mais simples que seja, por mais complexo que seja, a gente se reproduz. Só que no nosso caso, nós somos os únicos seres vivos que temos a capacidade de dizer não ou sim para a reprodução. Nós não somos obrigados, né? Então, os outros animais, os vegetais, não. Eles não têm essa capacidade, né? Mas eu, você, qualquer outra pessoa, temos a capacidade de determinar se quer ou não engravidar, ter descendentes, né? Isso aí é um desejo ou não, né? Às vezes a pessoa analisa, né, se tem condições, se quer ou não, e vai viver sua vida, né? Vai viver sua vida normalmente. Ó, existem 4 tipos de vegetais, ó, 4 tipos de vegetais que a gente vai falar sobre a reprodução. As briófitas, certo? Briófitas, lembra lá do 7º ano, a professora falando. As pteridófitas, né? As briófitas nós temos como exemplos musgos, né? As pteridófitas temos como exemplo quem? As samambaias, né? Que enfeita nossos lários, as garagens, né? Nós temos a gimnosperma, nós temos o pinheiro do Pará, né? Nós temos as sequoia, aqueles dinossauros do reino vegetais, é enorme lá pelo fim dos Estados Unidos e o Canadá. Aqui nós estamos no tempo das sequoias. Aí aqui essa aqui nós temos as árvores de Natal. A árvore de Natal são sequoia, é o símbolo dela. A árvore de Natal. Então é uma gimnosperma que sua mãe, seu pai, você montou, né? Ou você viu numa praça, na casa da vovó, no vizinho e na sua casa, né? O seu pai vai colocar lá, que é um símbolo, né? Do Natal. E temos por último as mais complexas, aquelas que têm toda a formação, que é as angiospermas, né? Aquela que tem raiz, caule, folha, flores e fruto, né? São as plantas completas, né? As bacanas, que está aí espalhada por o mundo todo, né? Só não existe lá nos polos, mal restante, livrando os polos, né? Em todo canto existe esses vegetais, ok? Que beleza, né? Então vamos lá. Né? Vocês já viram falar que os vegetais são de suma importância, né? Na nossa alimentação, na construção civil de casa, ou portas, né? Caibro, ripas, na medicina, tem muitos medicamentos, e aí na alimentação nem se fala, como é importante. E além da fotossíntese para produzir, né, o oxigênio, tirar esse gás carbônico, o bafo da gente, do meio ambiente, e transformar em matéria orgânica. Olha como as plantas são importantes, por isso que a gente tem que respeitar os vegetais, por mais simples que seja, não destruir, não retirar suas folhinhas, porque é nas folhinhas aonde vai ser liberado o nosso querido oxigênio. Certo? Aécio, mas o meu colega, não sei quem faz, o outro faz, 10 pessoas podem fazer, mas se você não fizer, menos um. Quem sabe se um dia eles não vão ter consciência também, e assim vai, né? Sucessivamente, se Deus quiser, ok? Então respeitar toda forma de vida é fundamental, certo? É fundamental para a nossa existência, viu? Então agora vamos falar sobre a reprodução das briófitas, certo? São plantas de pequeno porte, pode chegar a 2 ou 5 centímetros, são muito pequenas. Ela necessita de lugares úmidos e sombrios, né? Perto de cachoeira, né? Ali na borda, às vezes fizer aquele lodo na borda das piscinas, no muro. Você vê que ela só surge mais no tempo do inverno, porque elas gostam desse clima do inverno. Então são plantas avasculares, quer dizer, não tem vasocondutores, por isso que elas são pequenininhas. Isso aqui são vasos condutores, são aqueles que levam
leva o alimento até as folhas para fazer a matéria orgânica, a realização da fotossíntese, certo? Então elas não têm, por isso que elas são de pequeno porte. Daí os nutrientes, a água, passa de uma folhinha para outra. Como o espaço é muito curtozinho, dá para distribuir tranquilamente. Se fosse numa árvore gigante, não, ela ia morrer. Daqui que chegasse lá em cima, puf, já tinha papocado, babau, né? Tinha morrido. Olha, uma coisa interessante, essas plantas elas são consideradas anfíbios do reino vegetal. Por que elas são consideradas anfíbios do reino vegetal? Porque elas dependem da água para reprodução. Lembra que a gente falou dos anfíbios, dos peixes, né, na fecundação externa? Então eles liberam o óvulo, liberam o espermatozoide e a fecundação é no reino aquático, né? Desculpa. No caso desses vegetais, eles precisam da água para reprodução, certo? Então, eles dependem da... Mas será que é um rio, uma cachoeira, um mar, né? Um pote de água, Não, só aquela gotinha do orvalho, aquela gotinha bem pequenininha, aquela molécula de água tão pequenininha que você acha insignificante, é o suficiente. Mas para que isso aí? Para que o seu anterozoide nade até a osfera, o gameta masculino vá nadando, ó, até a osfera, porque ele precisa deslizar. Se for num ambiente seco, ele não desliza, ele vai morrer, certo? Ele não consegue deslizar, né? Você vê, você dentro da sua casa, tá o chãozinho seco, você não desliza. Mas se jogar um sabãozinho, uma água, olha aí a queda, né? Aí vai ser uma coisa horrível, né? Pode acontecer uma coisa desagradável, ok? Então, tenho aqui mas vocês têm um desenho aí no livro bem bacana. Aqui é só ilustrativo, ok? Olha, essa partezinha aqui parecendo uma planta que você tem aí verdinha, essa aqui são as duas briófitazinhas, né? Aqui representa os gametófitos, os gametófitos. Um é masculino e o outro é feminino. Então, nesse caso aí, esses gametófitos vão produzir o masculino, o anterozoide, o feminino, a osfera. Então, eles vão, ó, né? No caso aqui, o anterozoide vai, ó, deslizando, nadando, na gotinha de água, aí chega lá na osfera. Quando chega na osfera, o que é que vai acontecer? A fecundação. Fertilizou, fecundou. Aí vai nascer um óvulozinho. Desse óvulozinho aqui, vai nascer esse pendúculozinho aqui, ó. Esse pendúculozinho aqui é chamado de esporófito, certo? Ó, o pendúculozinho aqui, ó. E aqui nós temos uma cápsulazinha, ó, de um e do outro, formando uma cápsula. Dentro dessa cápsula aí, vai ficar cheio de esporos, uns pontinhos bem pequenininhos, cheio de esporos. Aí quando ele está no período, né, de maturação, de ser liberado para o ambiente, ó, há uma contraçãozinha aqui e ele abre, pum. Aí esses esporos que tá aqui como se fosse pozinho de trigo, né, eles vão espalhar, certo? E com o vento, ó, vai levar ao ambiente. Aonde esses esporos cair e tiver condições favoráveis, um ambiente bom, né, nutrientes, né, água, ótimo para sobreviver, elas vão nascer. Aí vai nascer de novo outros gametófitos. Então isso aqui, é por isso que ele chama o ciclo alternância de geração, né? Então ele alterna a geração. Primeiro é um ciclo de gametófitos, porque formação de gametas, ó, o primeiro do ciclo. Depois vê o que é os esporófitos, a produção de esporos, certo? Então houve aí dois ciclos, o primeiro sexuada e o segundo assexuada, que não precisou fazer fecundação, ok? Então essa é a nossas queridas briófitazinha. Então a parte de baixo aqui, ó, é a parte duradoura, certo? Essa aqui é a planta. Quando essa daqui produz os esporos, libera os esporos, ela morre, desintegra isso aqui tudo, ó. Fica só essas folhinhas aqui, ó, certo? Essas plantinhas aqui. Aí começa o ciclo de novo,
ok? Então são plantas que dependem da água porque precisa deslizar os seus anterozoides. Muito bem, ok? Subentendido aí. Qual é a próxima plantinha aí? Nós temos as nossas queridas samambaias, né? Representante das nossas pteridófitas. Ai, ai, eu já ouvi falar isso lá no 7º ano, agora contigo de novo no 8º. E quando você chegar lá no ensino médio, né? Principalmente no meu tempo que eu ensinava no ensino médio, era no 2º ano do ensino médio, você vai falar também. Lá você vai falar, sabe o que? De botânica, que trata dos vegetais, né? Então você vai falar, não vai parar não. Um dia que você estiver fazendo o Enem, né? Que os meninos fizeram ontem, né? No domingo o Enem. Vamos falar também dos vegetais. Quando você estiver na faculdade, vamos falar também dos vegetais. Né? Isso é bom, porque o conhecimento leva a gente, como eu falei para você, respeitar os outros seres vivos. Né? Ter essa integração de respeito, né? De cuidado, saber da importância, como é bom. Né? Então agora a gente vai para nossas queridas pteridófitas. Certo? Olha. O que você viu em cima daquela plantinha nas briófitas ali é os esporófitos. Agora, se você tiver na sua casa, ou na casa da sua tia, da madrinha, da sua irmã, seja lá de quem for, da vovó, uma samambaia. Aquela samambaia ali é um esporófito. É, né? Ah, isso quer dizer que nas briófitas, aquela partezinha verde, aquela plantinha ali sim, é os gametófitos. Agora a samambaia, ela é o esporófito. Ah, rapaz, isso daqui, essa samambaia agora que eu tô vendo, é um esporófito. E se ela é um esporófito, ela produz o quê? Olha, eu vi alguém respondendo. Esporos. Muito bem. O nome já está denunciando. Não tem como, meus queridos, você se enganar. Esporófito, olha o começo. Esporo. Gametófito. Gameta. Ah, rapaz, eu já vi falar isso aí faz tempo. Toda aula está falando. Quando falou da reprodução humana. E aí vai sempre desses gameta, espermatozoide, óvulo, fusão. Isso aí é bom. E você, se Deus quiser, for fazer medicina, enfermagem, você vai precisar disso aí também. Certo? Você vai ser um médico, né? Seja de qual área, você vai precisar disso aí também. Né? Olha, vou de novo falando, você no seu livrinho tem a figura muito mais bacana. Certo? Aqui é só para eu ilustrar para vocês, né, como é que ocorre. Ok? Então aqui vamos dizer que esse desenho aqui, né, seja uma folhinha de uma samambaia. Certo? A gente está tratando das pteridófitas. Aqui é uma folhinha da samambaia. Quando elas estão no período de reprodução, abaixo, né, na parte de cima, porque para se proteger do sol, ó, certo? Na parte de baixo você vai ver um monte de pontinho, cheio de pontinho. Vamos dizer que esses meus dedos aqui sejam um detalhezinho da folha. Olha aqui, é cheio de pontinho, cheio de pontinho, cheio de pontinho. Uns pontinhos marrom, certo? Um marronzinho meio escurozinho assim, um pouquinho claro, um marronzinho. Ali são os esporozinhos. Ali onde está, onde vai estar cheio desses esporozinhos que futuramente vai ser lançado fora. Certo? Então ali está cheio dele, lotado. Na hora, e aqueles pontinhos ali são chamados de soros. Certo? Então cada pontinho desse daqui, ó, tá vendo os pontinhos aqui? São chamados de soros. Esses soros está armazenado meio mundo de esporos. Está esperando a oportunidade. Na hora que chegar a oportunidade, esses soros, eles se rompem, né? Eles se rompem. O que é que vai ocorrer? Na hora que ele se rompe, esses esporos, lá vai, ó, tá vendo aqui, ó, tchum, vai cair no ambiente, vai cair no chão, pum, caiu aqui, ó. Ai, e fica ali, olha, você vai ver que naquela cesta da samambaia vai nascer um montinho de samambaiazinha.
chamado bacúolos, né? Está ali caindo ali, ó. Se lá naquele chão, naquela terra, tiver condições favoráveis, né, condições boas, tiver uma terra fértil, né, com nutrientes, com água, ela vai germinar. Ela vai germinar e vai formar uma plantinhazinha em forma de um coração, olha, em forma de um coração, aquele que a gente fica, ei, olha, eita, um coraçãozinho chamado de protalo. Essa plantinha jovem, bebezinha, bem pequenininha, né? Um bebezinho de pteridófita é chamado de protalo. Olha, eu estou falando esses nomes, mas você tem aí, leia com atenção. Protalo, ok? Desse protalozinho aqui, ó, em forma de coração, vai nascer uma plantinha, um bacúolo, certo? Vai nascer uma plantinhazinha. Vamos dizer que seja esse bocalzinho aqui, ó. Vai nascer essa plantinha. Mas antes dessa plantinha nascer, nessa plantinha aqui em forma de coração, chamado de protalo, ali vai surgir a parte dos gametófitos. Lá na folhinha é os esporófitos que formou os soros, formou os esporos, caiu na terra, né, germinou, formou o protalozinho e no protalo vai aparecer a gametófito, né? Então nesse gametófito vai surgir o quê? Vai surgir o anterozoide, o gameta masculino, e a oosfera, o gameta feminino. Então ali naquela plantinha ali, com a água, porque essas plantas aqui, elas precisam de água ainda. Olha, lembre, são as duas plantazinhas que precisam de água para a sua reprodução, para a reprodução sexuada. É as briófitas, falamos no instante, e as pteridófitas. Elas são dependentes da água, certo? Precisa da água para reproduzir. Então, os gametas masculino, anterozoide, e os gametas feminino, oosfera, vão se unir. Na hora que eles se unem, aí vai formar essa plantinha aqui, ó. Olha a plantinha aqui pequenininha, ó, chamado de bacúolo, certo? Ó, tá aqui, ó. Ok? Vai surgir uma plantazinha. E dessa plantinha, que ela parece um fetozinho, ó, logo no começo. Certo? Parece um feto assim dobradazinho. Você pode olhar onde tem uma samambaia, que você vai ver ela bem pequenininha lá, parecendo um feto dobrado, um bebezinho. Aí ela vai desenvolvendo, crescendo e vai surgir a nossa querida samambaia, certo? Então tá aí o caso das pteridófitas. Essas pteridófitas são grandinhas, elas são plantas um pouco, né, o tamanho é bem razoável. Por quê? Porque já aparecem nela os vasos condutores. Esses vasos condutores é como se fossem nossas veias, ó. Certo? Os vasos condutores, que ó, a gente grandão assim, né? Você também já é um portezinho já elevado, e aquelas pessoas de 2 metros, que jogador precisa desses vasos condutores para levar ó, os nutrientes, né? O oxigênio, tirar o que não presta da gente, né? Que a gente também produz o que não presta para lançar fora, ok? Então tá aí esses dois. Primeiro aí a reprodução, né, muito bem, das briófitas, né, e o caso também das pteridófitas, né. Olha, agora a gente vai falar sobre aquelas plantas que aparecem, olha, nenhuma dessas plantas tem semente. Agora a gente vai falar das plantas com semente. O surgimento da semente. É o caso das gimnospermas e daqui a pouco a gente vai falar sobre as angiospermas, ok? Então, a gimnosperma, né, quer dizer semente nua. Quer dizer, e o que é a semente nua? Olha, a semente não tem aquela polpa, né, aquela parte que a gente come, né, gostosa da manga, né, do abacate, então ela não tem aquela polpa, aquela parte carnosa que envolve e protege a semente, não tem, porque aquele a gente vai falar mais adiante, mas o fruto também é o meio de dispersão daquela semente.
atrair nós e os demais animais, né? Para que a gente possa lançar longe aquela semente e ele ganhar, porque as plantas, como você sabe, claro, as plantas não têm meio de locomoção, você não vai ver uma planta andando por aí. Aí ela precisa da gente e dos outros animais para ganhar terreno, para se dispersar, né, para germinar cada vez mais longe, se espalhar no ambiente, seja no nosso estado, nossa cidade, no país, né? Hoje em dia há essas exportações, né, de fruta de um lado para outro, aí tem pessoas que pegam, rapaz, no lugar de eu ir comprar lá no Brasil ou na Índia, eu vou plantar aqui, né? Vou pôr aí muitas plantas, né, que de lá veio de lá para cá também, ó, ficou aqui, deu certo. Umas não dão devido ao clima, né? Mas muitas, né, a gente consegue fazer isso aí. Então são plantas vasculares, porque são plantas de grande porte, né? Falei para vocês, um exemplo que a gente tem aqui é o pinheiro do Paraná, que é uma planta lá, que fica lá na parte do sul do nosso país, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Aqueles pinheirinhos de Natal, a sequoia, né? Falando para você. Então são plantas de clima temperados, né? Aquele clima que tem as 4 estações bem definidas. Quando é inverno, quando é verão, quando é outono, quando é primavera. Né? A gente não tem as 4 estações definidas. Então quando diz, olha, lá embaixo diz, olha, agora é o inverno, aqui é o verão. Né? Olha, lá é o outono, aqui muda, aqui é tudo ao contrário quase. Certo? É diferente. Ok? Lá não. Nos Estados Unidos, nesses cantos, lá embaixo, no sul do nosso país, nós temos um clima temperado. Quer dizer, a temperatura é certinha. Certo? O inverno de cada um, o inverno é inverno, né? O outono é outono e assim por diante. Ok? Então, são plantas que só têm a semente, elas não possuem o fruto. Ok? Então, elas são desprovidas do fruto, não possuem fruto. Ok, pessoal? Então, está aqui, olha, vamos dizer, você também tem aí, viu? Um pinheirinho bem bacanazinho. Olha, aqui nós temos, certo? 2 pinheirozinhos. Né? Vamos dizer que seja 2 araucárias. Nós somos nossos representantes. Vamos valorizar nossas araucárias. Então o que é que vai ocorrer? Uma planta dessa daqui, ela vai produzir o que a gente chama de cônen ou estróbilos. Estróbilos ou cônen. Né? Então nesse caso essas são 2 plantazinhas. Então elas podem produzir o cone feminino e o cone masculino. Isso, muito bem. Então ela tem um cone. Olha, tá aqui, vocês têm ali. Olha onde é que está aqui. Olha aqui, ó, o cone, né, masculino e o conezinho feminino. Ok? O cone feminino ele é mais arredondado, o masculino ele é mais delgadozinho assim. Olha, nos côneis, né, na gimnosperma, nos côneis masculinos vai aparecer, né, uma estruturazinha, primeira vez chamada de grão de pólen, certo? Então, lá nos côneis masculinos vai surgir os grãos de pólen, os polizinhos. Se você pegar uma plantinha, uma florzinha, você vai ver aquele pozinho amarelo, certo? Bem clarozinho ali, são os grãos de pólen. Né? Dentro daqueles grãos de pólen é onde está o gameta masculino. O anterozoide está ali. Está ali, certo? Então ali está os grãos de pólen. Eles produzem milhares, certo? Porque alguns podem acertar nas folhas, na florzinha lá, outros vão cair aí no ambiente, onde não tem nada a ver, né? Por isso que eles produzem demais. É igual os peixes, os anfíbios, eles produzem muito, milhões de óvulos. As tartarugas, você não vê? As tartarugas produziam 1 milhão. Só vai chegar à fase adulta em torno de 20. Certo? E olhe lá, a fase adulta, quando eles falam, é quando eles chegam ao período de sua reprodução. Então é o seguinte, ó, esse grão de pólen que surgiu, né, pela primeira vez nos vegetais, aqueles 2 lá não tem, briófitas e pteridófitas não, e as pteridófitas não tem, ok? Ó, esse grão de pólen, certo, vai ser liberado pelos cônen. Vamos dizer que aqui seja o cônen
feminino, certo? Quando chegar nesse cone feminino, ó, o grão de pólen, certo? Vai cair aqui, ó, lá vem ele. Aí ele vem aqui através de quê? Do vento, do vento. Pode ser também com a ajuda, a dispersão pode ser também da ajuda dos animais, aves ajuda, vão comer lá os seus peãozinhos e vão lançando no ambiente, certo? Então ele pode ser dispersado. Então nesse caso aqui os grãos de pólen ele vai através do vento, principalmente. Olha, quando cai aqui, né, o grão de pólen aqui fica grudado. Né? Tem uma ligazinha ali, como se fosse uma colazinha que gruda. Aí esse grão de pólen vai até embaixo? Não. Ele vai lançar um tubo chamado tubo polínico, certo? Esse tubozinho aqui, ó, que vai lá no fundo, certo? É onde está o óvulozinho, a oosfera. Então aqui, ó, o grão de pólen ficou aqui, aí ele vai lançar esse tubo aqui vai mandar o anterozóide, o gameta masculino. Esse gameta masculino vai, ó, vai descendo. Quando chegar aqui, ele vai encontrar o óvulozinho. Aí o que é que vai ocorrer? Ele vai fecundar. Na hora que ele fecunda aquele óvulozinho ali, ele vai se transformar na semente. Certo? Então agora ele se transformou numa sementezinha. Essa semente ela vai ter reserva de alimento, ela vai proteger o embriãozinho que está lá dentro. Ah, o embriãozinho olha, aqui tem a semente, essa parte todinha aqui da minha palma da mão, aquilo que quando você vai comer um feijãozinho, certo? Você pega um feijão, você vê toda aquela partezinha ali é a parte nutritiva. O embriãozinho que ia nascer uma plantinhazinha de feijãozinho está aqui embaixo, ó, no cantinho, certo? Então aqui formou-se a semente. Depois da fecundação, né, o grão de pólen foi lançado, grudou aqui, né, no conezinho do cone feminino, lançou um tubo polínico que vai até o fundo. Chega lá, ele vai lançar esse gameta, né, que é o anterozóide. Quando ele encontrou o óvulo, né, que no caso é a oosfera, ele vai fecundar. Daí, na fecundação, vai ocorrer o quê? A transformação, a formação da semente, né, da parte nutritiva ali, que vai proteger o embrião que está lá no cantinho. Essa semente aqui, no pinheiro do Paraná, é chamado de pinhão. São um monte de pinhãozinhos. Vocês estão vendo aí no livro de vocês? Esses pinhãozinhos aqui na gente não temos, né? Mas lá para o sul, de São Paulo para lá, o pessoal come muito, né? Se alimentam, assam, cozinham, né? Aí quando eles jogam fora, aí vai nascer o pinheirinho futuramente. Algumas aves, né? Tucano, gralhas, elas comem esses roedores, né, esquilos, eles vão comer esses peãozinhos, aí eles vão jogando a semente, e a plantinha vai agradecer. Por que ela vai agradecer? Porque eles vão dispersar, né, fazer a plantaçãozinha longe dali, dispersar a semente, cada vez mais ela vai ganhando território, certo? Vai sendo dispersando, vai ganhando território, certo? E com isso ela vai, ó, sendo cada vez mais germinando longe, ela vai ajudar. Ok? Então tá aí a nossa gimnosperma. Lembra? Agora são uma planta que não precisa de água, né? Agora ela tem os grãos de pólen que já protege o anterozóide para chegar até lá no cone feminino, né? Vai ocorrer a fecundação, a formação da semente. A semente é chamado de pinhão, um grupo, né? O amontoado de peão é chamado de pinha. Parece aquela nossa pinha que a gente come aqui no Juazeiro, né? Então, ó, um peão é um só, né? Aquele grupo ali que está ali inserido, muitos, ali é uma pinha. Aí você vai tirando, ela madura, você vai tirando, certo? Vai se deliciando do modo que você achar melhor. No caso, eles lá, né, do sul, porque para cá, até hoje eu não vi um peão, nem uma pinha aqui. Eu já vi do Natal, né? Aqueles enfeites de Natalzinho, ali vem de lá, certo? Daquelas pinhazinhas, ok?
Agora a gente vai falar, né, sobre a polinização, né? Olha, você tem aí a polinização, é a forma de como se dá a fecundação. A polinização é importante, né? Principalmente os vegetais. Por que essa polinização é importante? Porque os vegetais não têm meio de se locomover, de ir ao encontro. A gente se locomove, os outros animais, vai namorar, eu vou ter uma namorada lá no Crato, lá no bairro do Socorro, né, lá no Franciscano, aí você tem um meio de ir, né, o transporte ou a pé, você vai até lá, né, mas os vegetais não, né, então existe um meio de polinização que é o modo de fecundar, né, de ocorrer a fecundação. Isso se faz a polinização através de quê? Dos insetos, principalmente, abelhas. Mas a abelha ela ferrou, por que é que você vai ficar perto dela? Né? Olha, você vê, aí eu acho que aí perto de vocês, que eu moro perto de vocês também, moro aqui perto, a gente vê muitos pezinhos de manga, né, de caju, aqui e acolá, a gente vê algumas árvores frutíferas, e vê ali, naquele período que está aparecendo a floração, o aparecimento de flores, ali está cheio, né, das nossas queridas abelhas. Né? As abelhas elas estão fazendo a polinização, porque ela está atrás do néctar, do adocicadozinho, né? do melzinho da flor. Aí quando ela entra ali, vai procurando e vai encontrando e vai ali, aí ou se não encontrar, ela vai para outra. Né? Então ela pode sair do macho para ir para a fêmea, da fêmea para o macho, mas quando ela sai, as suas asinhas, as suas perninhas, tá cheio de grão de pólen. Quer dizer, ela tá fazendo o zigue-zague para lá e para cá, para lá e para cá, e fazendo a polinização de todas as florzinhas ali. Certo? Olha, pessoal, se a gente fosse fazer isso, e elas fazem de graça, de grace, 0800, certo? E só traz benefício. Ok? Então essa aí, e só é as abelhas? Não, os pássaros também podem ocorrer, os morcegos, né? Às vezes você vai pegar numa plantazinha, aí pega aquele grão de pólen, vai balançando a florzinha e ele vai, ó, sendo dispersado pelo vento. Se tiver alguma florzinha ali, fêmea, né, termina sendo fecundada. Os morcegos, eles fazem a polinização à noite, porque durante o dia eles estão dormindo. Por isso que eu vi ali, os morcegos estavam passando pelas... Porque a maioria dos morcegos, eles são frutíferos, certo? Eles vivem das frutas, do adocicado das frutas. Poucos, eles são hematófagos, né? Vive às custas de sangue dos bois, da gente, se a gente... Né, tiver em local onde tiver esses morcegos, mas a maioria eles vivem ali, ó, sugando o adocicado de muitas frutas. E quando eles estão passando ali, devido àquele voo rasante, né, eles vão, ó, espalhando os grãos de pólen. Olha que maravilha. Mas eles são feios, são perigosos. Mas você já está sabendo, não vou ficar perto dele não. Né? O que é que você quer lá onde está a abelha? Deixa ela lá, ela está fazendo um papel importante para nós, coisa que você e eu jamais ia fazer. E a gente precisa dele. Né? Quando tem pouca abelha em determinado lugar, não vai ter mel, não vai ter tantas frutas. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Olha, agora a gente vai falar sobre as angiospermas. Certo? As angiospermas já são aquelas plantas completas. Por que completas, Regis? Porque elas têm flores. Olha, a gimnosperma não tem flores. Ela tem flores e tem o fruto, porque primeiro nasce a flor. Olha, você vê uma florzinha ali do pé de caju, ou da goiaba, ou da manga, aí lá no fim, né, na parte de baixo, na base da flor, é ali onde vai nascer o fruto. Você vai ver que as folhas vai cair, daqui a pouco nasce o frutozinho ali, a goiabinha. Aí se você derrubar aquelas flores, né? Eu vou derrubar, eu não gosto. Como é que você vai ter sua goiabazinha? Como é que você vai ter o seu maracujá? Como é que você vai ter sua manga, seu abacate? Né? Tá vendo? A gente não precisa derrubar. Ela por si só vai cair, porque na hora que ela for fecundada, o fruto começar a se desenvolver, ela vai cair. Se preocupe não. Aí ela vai surgir quando? No próximo ano. Todos os anos.
certo? Ela vai surgir, aquelas normalmente, né? Porque hoje em dia tem plantas que estão produzindo todo dia, né? Tem manga todos os dias aí, abacate todos os dias, né? E tem uma maneira que o homem fez aí, através dos seus estudos, da química, né? Produtos que fazem com que a fertilização rápida. E é bom para nós. Por quê? Porque muita gente para se alimentar, não é verdade? Né? Se tiver pouca produção, olha, a fome vai apertar mais ainda. Graças a Deus existem esses homens inteligentes, né? Estudiosos, né? Pesquisadores, que vão a fundo e descobrem o que é bom também, certo? Olha, agora nós temos as angiospermas, né? As angiospermas são aquelas que têm a estrutura completa. A estrutura da reprodução delas é formada de quê? É formado de flores, né? E o fruto que eu falei neste ano. Olha, eu vou aqui trazer para vocês, ok? É feinha, mas você tem no seu livro aí. Olha, aqui nós temos uma florzinha, certo? Aqui a planta, né, as angiospermas, ela tem o que a gente chama de androceu, né, e o gineceu, né? O androceu é a estrutura masculina, androceu é a parte masculina do vegetal. E o gineceu é a parte feminina, certo? Está relacionado lá a parte feminina, a estrutura feminina do vegetal. Androceu masculino e gineceu feminino, ok? Então temos aqui. Então aqui nós temos essa parte aqui do meio, né? Então aqui nós temos o gineceu, é a parte feminina do vegetal. Então aqui nós temos na base aqui, né, o estigma, né? Então esse estigma aqui a gente vai descendo, existe o estilete e lá embaixo nós temos o ovário, né? Nós temos a parte de cima, ó, o estigma, certo? Aqui descendo esse tubo aqui é o estilete. E aqui embaixo nós temos o ovário. Acredite, viu? A planta tem ovário, não é só nós e os outros animais não, né? A planta tem um ovário. E a gente vai ver para que é que serve esse ovário nos vegetais, certo? Então, nesse caso aqui, essa estrutura feminina é chamada de carpelo, né? Aqui do lado nós temos a estrutura masculina, lembrando, androceu, onde é chamado de estame, né? Estame. Essa parte aqui de cima aqui é o estigma, né? E esse pontinho, esse talozinho é chamado de estilete, ok? Então aqui, ó, estigma é aonde vai estar os grãos de pólen, aonde? No estigma. E essa estrutura aqui fininha que vai sustentar, a função dele é sustentar o estigma, aonde é produzido os grãos de pólen, né? Então aqui nós temos o estigma e aqui o estilete. Do outro lado nós temos o filetezinho. Desculpa aí, pessoal. Aqui no caso da masculina, aqui é a antera. Estigma é o feminino, ok? Então aqui, ó, feminino é o estigma. E aqui nós temos o estilete. Agora, no caso do androceu, nós temos a antera, certo? Desculpe aí, aqui é a antera, certo? E o filetezinho aqui, ó. A antera é onde vai ser encontrado o grão de pólen, ok? Então nós temos o androceu, a estrutura masculina, gineceu, a estrutura feminina. O estigma é a estrutura feminina, né? A antera é a estrutura masculina, faz parte do gineceu. A outra parte que faz parte do gineceu é o ovário. Olha, a florzinha ela tem aqui, ó, essa partezinha aqui, né? As sépalas,
As sépalas são aquelas folhinhas, se você pegar uma florzinha, você vai ver que tem umas folhinhas verdes aqui embaixo, certo? Aqui dali são sépalas, serve de proteção, né? Ajuda a manter a florzinha ali. Aquela parte colorida, chamada de corola, né? Ali são as pétalas, ó. Sépalas é aquelas folhinhas verdes que tá aqui embaixo, certo? Da flor. Vocês estão vendo aí no livro. E aquela parte colorida, que pode ser amarela, branca, rosa, vermelha, né? Tem cores variadas. Ali é a parte da corola, que a gente chama de, no caso das pétalas, né? As pétalas. Ó, tudo que você vê numa flor são folhas modificadas. Aquilo tudo ali são folhas modificadas. Se modificaram ali. Isso para que é que serve? Essas pétalas, além de ser bonita, cheirosa, né? Fabricar perfumes, muitos perfumes vêm daí. Esse colorido, aquele cheiro da flor, o adocicado é um atrativo. É chamar a atenção dos insetos, a abelha, da gente, dos outros animais. Porque quando ele vê aquele colorido, olha, eita, ele vai lá atrás. Ele deve ser gostoso, né? E às vezes não é. Mas quando ele chega lá e procura, né? Às vezes o inseto vê aquele colorido, bonito, mas não tem o néctar, não tem o adocicado ali, não tem o melzinho ali. Mas já é tarde, quando ele foi descobrir isso aí, já é tarde. Por que já é tarde? Porque ele já está cheio de grão de pólen, já foi para outra florzinha. Certo? Então tudo isso aqui é um atrativo. Certo? É o meio de polinização. Ok? O meio de polinização. Então no caso aqui nós temos, você pode ter o caso da estrutura masculina e a estrutura feminina na mesma flor, certo? Em muitos casos a planta não consegue fecundar, autofecundação, ela mesma, certo? Às vezes a antera é maior, certo? No período de reprodução dá em tempos diferentes, certo? Mas às vezes naquela planta tem outras flores ali mais próximas, então consegue fazer a fecundação ou em outra planta ali, ok? Então elas, na maioria das vezes, elas não fazem a autofecundação, quer dizer, elas se autofecundar, elas se autoproduzir, ok? Então vamos ver o que vai ocorrer aqui. Olha, lá na antera vai ser liberado os grãos de pólen. Olha, grão de pólen só vai existir nas gimnospermas e angiosperma, ok? Então, ó, vai surgir o grão de pólen. Olha aqui, vou colocar aqui, ó, certo? Ó, surgiu o grão de pólen. Esse grão de pólen, através dos insetos, do vento, ó, caiu bem aqui, ó, no estigma, né? Na estrutura feminina, reprodutora feminina. Está aqui, ó, o grão de pólen. Dentro do grão de pólen é onde vai ter o quê? O gameta masculino, o anterozoide. Então vai ocorrer do jeito que ocorreu lá na gimnosperma. Então na hora que o grão de pólen, ó, caiu aqui, ó, vamos dizer, pum, tá vendo aqui, ó, ok? Caiu aqui o grão de pólen, então o que é que vai ficar lá grudado, que ele tem uma liga lá que ele vai grudar. Certo? Que fosse uma gomazinha, gruda, não vai cair não. Porque se ficar solto, vir um ventinho, a planta balança e ia cair, né? Aí ele forma um tubo, certo? Um tubo que vai de cima do ápice até chegar lá no ovário. Esse tubo aqui, aí vai descendo aqui, ó, pum, vai descendo o anterozoide, o gameta masculino, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, quando chega lá embaixo, aí ele vai encontrar o gameta feminino, a oosfera. Aí o que é que vai ocorrer a isso? Fecundação. Vai haver a união. Fecundou. Pronto. Na hora que fecunda lá no útero, fecundou, o que é que vai ocorrer? O útero começa a se desenvolver, a aumentar. Aquelas pétalas, né? Aquela estrutura masculina, né, o androceu, estrutura feminina, o ginoceu, toda aquela estrutura cai.
você vê que debaixo, depois que a polinização nas mangueiras, né, o que é que vai ocorrer? Um chão fica cheio de florzinha, né, da goiabeira, cheio de florzinha, porque já ocorreu a fecundação. Não precisa mais da flor para atrair, porque já houve, né, já aconteceu. Ok? Então o que é que vai ocorrer a essa? Olha, lá no útero, aonde foi a fecundação, o que é que vai acontecer? O útero começa a se desenvolver. Vai se desenvolvendo e vai formar o quê? O fruto. É. O ovário desenvolveu e formou o fruto. O fruto que você come é o ovário da flor. Certo? É o ovário que, ai, aquela manga, aquela parte suculenta, essa, ai, da maçã, ai, aquela parte, é o ovário, certo? Ai, do abacate, é o ovário ali, certo? Tudo isso ali é o ovário que você vai, tão suculento, tão gostoso. Ai, lá dentro o óvulozinho, né, vai se transformar numa semente. Certo? Porque aquela parte carnosa, a função dele é proteger a semente. Certo? Aquela polpa ali é proteger a semente e também o seu embrião, porque ele está se alimentando ali também, o seu embriãozinho, daquela parte nutritiva da semente. Ok? Ai, que manga gostosa, eu tô comendo essa manga. Aí eu fui, peguei uma manga aqui no costume, né, de Seu Antônio Agostinho, aí eu fui comendo, cheguei lá na rua Alencar Peixoto, joguei lá no brejo. Aí a mangueira disse, obrigado, meu irmão, porque lá você ouve essa dispersão, lá vai nascer uma nova mangueirazinha. Eu saí comendo um abacate e papapá e pepepe. Cheguei lá na frente, joguei o caroço do abacate. Vai nascer um abacatinho ali. O abacateiro vai agradecer, certo? Com a gente, com os animais também. Você vê a quantidade de pássaros aí. Muitos engolam até com a semente, né? A semente pequenininha eles engolem, eles vão defecar. Quando eles defecam, as fezes vai servir até de adubo, vai nascendo, certo? Vai nascer. Os roedores, né? Também aqueles pequenos roedores, pequenos mamíferos, né? Os bodes, né? Vai fazer isso também. As vacas vão, ó, defecando, liberando essas sementes, ó, vai se dispersando e vai agradecendo. Ok? Então essa flor maravilhosa é um atrativo, né? Tem suas estruturas masculina e feminina, lembrando de novo, androceu e gineceu. Né? No caso do gineceu, nós temos a antera, né? E temos no caso da feminina o estame, como é? Né? O estigma, certo? O estame é o masculino e o carpelo é o feminino, ok? Então é do ovário que vai surgir o fruto, ok? Do ovário que vai surgir o fruto na hora que ele vai desenvolver, ok? Pessoal, falamos sobre a dispersão, né? Pode ser pelo vento, pelos animais, pela água. Pela água também. Às vezes um coco cai na água, aí vai, ó, o rio levando a correnteza. Aí aquele coco vai cair longe, às vezes lá no mar, né? Todo rio não corre para o mar, porque o mar é mais baixo, certo? O rio é mais um pouco, ó, elevado. Então, ó, todo o rio corre para o mar. Aí caiu um coqueiro aí de São Antônio Agostinho, caiu aí, ó, no Rio Salgadinho e foi cair lá no mar. Aí nasceu aquele coqueiro. Quando cai lá na areia, tem condições, vai nascer um coqueiro, certo? Vai nascer um coqueirinho. Olha, falamos de frutos, nós temos frutos e temos frutas, né? Tudo é frutas, certo? Só que é o seguinte, o que é que vai diferenciar isso de fruto para fruta? A fruta é aquela mais adocicada, aquela que tem açúcar, aquela que dá um gosto melhor, né? Um sabor melhor. Então isso aí é fruta. A gente a manga, a goiaba, o abacate, o caju, né? A laranja. É fruta devido ao seu adocicado. Mas ó, a tomate
é fruto, a cebola é fruto, como é que se diz? O feijão é fruto, o arroz é fruto, tudo é fruto. Certo? Tudo é fruto, tudo originou dessa forma que eu falei, do desenvolvimento do ováriozinho, tudo é fruto, certo? Só que é considerado fruta, né, como a gente chama, só aquela que tem a parte adocicada, né? Ok? Olha, nós temos outra coisa também chamada de pseudofrutos. Tem um pseudo, o que é pseudo? Pseudo quer dizer falso. Você pode dizer, ei, fulano, você é um pseudo. Então, se ela já está sabendo o que significa, vai dizer, rapaz, tá me chamando de falso. Você é uma pessoa falsa, então você é uma pessoa pseudo, certo? Então, existe o pseudofruto. Écio, e qual é o pseudofruto? Pseudofrutos são aqueles que se originaram, né, de outra parte da planta, menos do ovário. Certo? Então, os frutos verdadeiros são aqueles que se originaram do ovário. Certo? É o caso da manga, é o caso do abacate. Então, esses daí são frutos. Agora, frutos verdadeiros. Agora, pseudos frutos são aqueles que originaram de outra parte. Pode ser do pendúculo, aquela parte que fica pendurada. Certo? Então, ele surge de outra parte do vegetal. Então, quais são os exemplos de um pseudofruto? O abacaxi. O abacaxi é aquela parte que você come, ali não é o fruto dela. O fruto dela está naquela casca. O morango é aquele pontinho preto do morango. Ali é que é o fruto. A maçã é aquela parte de dentro. A maçã é um pseudofruto. Certo? É um pseudofruto. Então, o caju, né? A castanha que é o fruto. Ok? Então aquela parte suculenta, aquela parte carnosa ali é o pseudofruto, ali é o falso, formado do pendúculo. Ok? Então, o abacaxi, o morango, falamos agora também do caju, né? Então são pseudos frutos, né? Eles não são formados do ovário, ok? Do ováriozinho aí, ok? Olha, nos vegetais, para o seu desenvolvimento da semente, eles precisam se nutrir. Ele precisa de matéria, né? Material nutritivo, como a gente. Né? Quando a gente é pequenininho, ou então quando a gente ainda é um feto, dentro da mamãe, a gente se alimenta através do cordão umbilical. A mamãe vai se alimentando e vai passando para a gente, né? Através do sangue, da corrente ali. Então a gente vai se alimentando. Ok? Então, nos vegetais existe uma parte, uma estrutura chamada de cotiledônio. Vamos imaginar o seguinte: eu acho que você já pegou um abacate e abriu o abacate. Ou então você pegou um feijãozinho verde, né, que é um milhozinho, ou um feijão até seco. Se você, né, forçar, ele vai abrir. Ok? Então aquela banda ali é um cotiledônio. Aquela parte branca ali é a parte nutritiva que vai alimentar o embriãozinho aqui, ó. Ok? Tudo isso aqui é cotiledônio, que eles produzem tanto que sobra para nós e os outros animais, porque eles não vão comer aquilo tudo ali, não vão devorar, então sobra para a gente. Então existem dois tipos de cotiledônio, duas classificações de cotiledônios. Existem os monocotiledônios e os dicotiledônios. Vocês têm aí no livro, já no fim do capítulo, viu? Mono quer dizer um cotiledônio. Certo? Cotiledônio é a parte nutritiva da semente, que vai nutrir e proteger o embrião. Ok? Então, monocotiledônio ele só tem um. E dicotiledônio, dois. Né? Dois. Então, o exemplo de dicotiledônio, falei neste instante para vocês, ó, o feijão, certo? O abacate, você vê que o abacate se abre, então cada lado desse aqui é um cotiledônio, então não são dois, dicotiledônio. Se o caso dos monocotiledônio, o milho, você não vai abrir o milho. O arroz, ele só tem um cotiledônio, certo? Então ali, ó, só um cotiledôniozinho, ele não vai abrir. Certo? Então, o milho é um exemplo, o arroz também é um exemplo, o trigo também é um exemplo de monocotiledônio, ok?
ok? Então, nessa reprodução sexuada, ocorre uma coisa bela chamada de variabilidade genética. Então, as plantas elas adquirem uma carga genética diferenciada, né, dos seus pais, porque houve uma mistura. Então, essa variabilidade genética dá condições das plantas ser diferentes geneticamente. Isso é bom para a segurança da espécie. Se alguns adquirir algum tipo de doença, alguma praga, né, muitas vão morrer, mas outras vão ficar e vão se reproduzir e levar adiante a sua espécie. Então, a variabilidade genética é uma segurança, certo? Para todas as espécies existentes, ok? Então tá aí, pessoal, o nosso fim do nosso capítulo 1, né? Espero que vocês tenham entendido a aula, é o capítulo 1, a partir da página 27, ok? Espero que vocês tenham entendido. A algum momento aí procure ler, né? Quando tiver um tempozinho bacana aí, leia, estude, né? Vê, né? Para adquirir mais conhecimento, ok? Deus proteja vocês, proteja a família, né? Então a gente aguarda a próxima aula, se Deus quiser, da forma que for, ou presencial, ou remota. Estamos aqui preparados para isso, né? E procurando o melhor, né? Para vocês, né? O melhor de informação para que vocês não tenham nenhum prejuízo, né? Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Tchau, pessoal. Até a próxima.